Olá, queridos, que bom estar com vocês. Hoje eu quero trazer uma reflexão que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do verso 25 ao verso de número 33, e falar acerca das exigências que Cristo faz a todos aqueles que pretendem e querem ser os seus discípulos. Diz assim a palavra do Senhor: Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece pai e mãe, e mulher, filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, e dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O texto que nós acabamos de ler, Jesus ele traz algumas exigências para todos aqueles que querem ser os seus discípulos. Eu queria trazer aqui duas reflexões acerca desse texto que nos chama muita atenção e com você meditar sobre esse assunto. A primeira lição que esse texto nos informa, se você olhar bem, você irá ver que Lucas ele faz questão de mencionar que Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão. E é importante a gente destacar que essas multidões que o acompanhavam com frequência, muitas dessas pessoas não tinham compromisso com ele, nem sequer queriam assumir o compromisso de ser seu discípulo. Seguiam a Cristo por vários motivos, por várias razões, por razões financeiras, por razões de saúde, por milagres. E nos nossos dias não são poucos que estão dentro dessa multidão, que querem acompanhar Jesus apenas de longe, não querem pagar o preço, não querem de fato se envolver com as causas do Evangelho. Mas a primeira lição que esse texto nos traz, se você perceber, é que todos aqueles que querem servir a Cristo, que querem fazer parte do seu povo, serem seus discípulos, precisam, acima de tudo, dar a Ele um lugar de exclusividade nas nossas vidas. Amá-lo acima de qualquer coisa, até mesmo da nossa própria vida. Como diz o próprio texto, aquele que aborrece pai e mãe, não aborrecer pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e ainda a sua própria vida não pode ser o meu discípulo. O que Cristo queria dizer com isso? O que Cristo queria dizer, queridos, é que eu e você precisamos, de fato, tomar essa decisão de colocá-lo como primeiro lugar das nossas vidas. Aborrecer aqui não no sentido de odiar os nossos familiares, até porque isso iria contradizer todos os ensinamentos de Cristo quanto à família. Mas o que Cristo quer dizer com aborrecer é que nós devemos amar menos. Portanto, devemos dar a Ele uma exclusividade nas nossas vidas. Ele tem que ocupar o primeiro lugar das nossas vidas. A segunda lição que esse texto nos ensina é que nós devemos calcular o preço de tomarmos essa decisão. Seguir a Ele envolve tomar uma decisão crucial. E Ele diz isso: quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. A cruz no mundo antigo era usada como um instrumento de morte. Em outras palavras, o que Cristo queria dizer a mim e a você hoje é que eu e você devemos deixar para trás, ou seja, fazer morrer coisas que podem nos atrapalhar na nossa caminhada. Deixar para trás, tomar a decisão, de fato, e ver o que realmente deve ser prioridade nas nossas vidas. Portanto, ele diz:
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo. Percebam a ênfase de Jesus quanto a esse assunto. E para isso ele usa duas parábolas para ilustrar a sua verdade. A primeira parábola é de um homem que constrói uma casa. E ele diz, qual o homem que ao construir uma casa não assenta primeiro para calcular os meios para construir. A segunda parábola que ele usa é de um rei que vai à guerra com o outro, que calcula se com 10 mil ele pode enfrentar o outro exército, que vem a ele com 20 mil. Ou seja, queridos, servir a Jesus, ser discípulo de Jesus, envolve essas duas coisas. Não basta ter cara de crente, não basta se vestir como crente, não basta frequentar a igreja, participar do coral, se nós não tivermos essa decisão na nossa vida de amá-lo em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, até mesmo das nossas vontades. E por último, ter uma decisão de deixar para trás as coisas que podem nos atrapalhar. Que eu e você tomemos essa decisão hoje. Que eu e você assumamos o compromisso de ser discípulo de Jesus verdadeiramente, colocando como o primeiro lugar de nossas vidas. Que Deus em Cristo possa te abençoar.